Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre a NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa quinta-feira, dia 9 de abril, né? Vamos aqui iniciar a edição de hoje. Vamos falar sobre a rodada de ontem da NBA, né? Tivemos uma boa rodada nessa quarta-feira, né? Rodada de 7 jogos, isso? 3, 6, 7, exatamente. Uma rodada com 7 joguinhos, rodada curta, né? Rodada curta. Falar sobre os jogos de ontem. Tivemos OKC garantindo a melhor campanha da temporada pelo segundo ano consecutivo. OKC novamente terá mando contra todos os times nos playoffs, o que é muito importante. Tivemos Detroit alcançando a marca de 58 vitórias na volta de Cade Cunningham, que voltou bem antes do que era esperado, né? A expectativa era de que o Cade voltasse só pro playoff, conseguiu voltar antes, né? Retorno muito importante. Tivemos Denver Nuggets embalando a sua 10ª vitória seguida, primeira vez que isso acontece na era Jokic, né? Primeira sequência de 10 vitórias seguidas de Denver desde que o Jokic chegou à franquia. San Antonio chegando a 61 vitórias mesmo sem o Wembanyama. Inclusive uma correção, né? Eu falei recentemente que o Embi podia perder só um jogo, né? Sem perder a sua elegibilidade. Não, ele pode perder mais um ainda, tá? Porque o jogo da Copa da NBA conta para os jogos dele na temporada. Então o Embi, ele tem 63 jogos, né? Ele tem 63 jogos. Deixa eu só pegar aqui. Ele tem 63 jogos na temporada, então ele podia perder mais um. Ontem ele foi poupado contra o Clippers, e nos próximos 2 jogos, se ele jogar, deve jogar, né? Nem que sejam 16 minutinhos só para cumprir tabela, ele vai manter a sua elegibilidade tanto para a All-NBA como para DPOY, MVP, se ele for ganhar. Não vai ganhar, né? Vai ganhar o Shea. Mas ele vai manter a sua elegibilidade, então só essa pequena correção. Então a gente teve San Antonio vencendo, a gente teve Phoenix vencendo Dallas, enfim. Vamos passar por cada um dos jogos de ontem. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo com seus amigos e vamos aqui começar a edição de hoje. Não se esqueça, né? Importante lembrar da parceria do canal com a Centauro, né? Lá na Centauro você encontra tudo sobre esporte. Tênis de basquete? Tem. Tênis de corrida? Tem. Kimono pra jiu-jitsu? Tem. Kimono pra judô? Tem. Sunga pra natação? Tem. Tem tudo na Centauro. Na Centauro você acha de tudo. Camisa de basquete, igual essa aqui ó, do Leicudo, ó. Você acha lá. E utilizando o cupom SWISH10, SWISH10, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Mamãe Centauro. Então vai lá, dá uma olhadinha e usa o cupom SWISH10, que é sucesso. Obrigado, Centauro, pela parceria e bora começar esta bagaça. Roda a vinhetinha e vamos lá. Bom, vamos começar então falando sobre o jogo que abriu a quarta-feira de NBA, que foi o duelo na Conferência Leste entre Cleveland Cavaliers e Atlanta Hawks, né, cara? Jogo lá em Ohio, na casa do Cavaliers. Um jogo que foi equilibrado no primeiro tempo, né, cara? Com o Cavs sendo um pouco melhor no primeiro quarto e a Atlanta sendo bem melhor no segundo. Mas aí no segundo tempo, especialmente no terceiro quarto, o Cavs conseguiu, né, dominar, né, fez um grande terceiro quarto, e apesar de sofrer ali no quarto período, Cleveland conseguiu sair com a vitória, 122-116. Cavs chega à sua 8ª vitória nos últimos 10 jogos, chega a 51 vitórias na temporada, diminui a diferença para o Knicks para apenas meio jogo, né? Então o Cavs chega nessas últimas rodadas com totais condições de terminar como seed 3 do leste, que seria muito importante.
com o Donovan Mitchell brilhando, né? Ontem o Donovan Mitchell foi de longe o melhor jogador do Cavs, 31 pontos, 7 rebotes, 4 assistências pro Donovan Mitchell. Ele que se tornou o segundo jogador da história do Cavs com mais jogos de 30 pontos em uma só temporada, né? Ontem foi o 34º jogo de 30 pontos do Mitchell na temporada. Ele fica atrás apenas do LeBron, né? Que é o recordista com 38 jogos de 30 pontos na temporada 2009-2010, né? Então, uma marca impressionante pro Donovan Mitchell, que, apesar de não ter tido tanto sucesso em playoffs, é um dos jogadores que mais performou com a camisa do Cavs na história, né? Falando de performance individual, quantos jogadores performaram melhor do que o Donovan Mitchell? Você vai falar do LeBron, você vai falar do Kyrie. Quem mais? Mark Price. Donovan Mitchell é um dos grandes a vestirem a camisa do Cavs, tá? Produção, performance, poucos produziram mais do que o Mitchell com a camisa de Cleveland. Um jogador absurdo, fazendo uma temporada absurda, a temporada de All-NBA, e ontem foi o grande nome dessa importante vitória do Cavs. Pelo lado do Hawks, vale destacar o Kuminga, né? Bom jogo do Kumingão, 24 pontos para ele, 6 rebotes, mas não foi o suficiente para evitar a derrota do Atlanta Hawks. Aí na sequência a gente teve o Orlando Magic vencendo o Minnesota Timberwolves por 132-120. Paulo Banchero com mais um jogo de 20 pontos na temporada, né? Foram 20 pontos, 8 rebotes e 6 assistências para o Banchero, com 73% de field goal, né? Uma atuação muito boa dele. Goga Bitadze também fez um jogo muito bom, né, cara? Meteu um 14-15 vindo do banco. Atuação bem forte. Coletivamente, né? O Orlando foi bem. 7 jogadores passaram dos 10 pontos. Uma atuação boa do Magic, que garantiu a vitória por 132-120. Quarta vitória seguida do Orlando Magic, que segue com chances reais de terminar com vaga direta nos playoffs, né, cara? O Magic tem mais 2 jogos na temporada. Pega Bulls e Celtics, os 2 fora de casa. E a diferença para o top 6 é de apenas meio jogo, né? Então, se o Magic vencer um desses 2 jogos, né, e ter aí uma combinação favorável de resultados, pode ser que o Orlando Magic não tenha que disputar o play-in e vá para os playoffs de forma direta e de forma culposa, né? Porque, vamos falar a real, o Magic não merece essa vaga. Com todo respeito, não merece, tá? O Charlotte Hornets merece muito mais um top 6 do que o Magic. Atlanta Hawks, muito mais do que o Magic. Né? Mas tem chance. Tem chance de garantir essa vaga direta. Aí a gente teve o Pistons vencendo, né, com muita tranquilidade o Milwaukee Bucks. Vitória por 137-111. Num jogo, né, muito importante por conta da volta do Cade Cunningham. Depois de 11 jogos fora por conta, né, de um problema pulmonar, Cade Cunningham voltou ontem, marcou seus 13 pontos, deu suas 10 assistências, inclusive 35 jogos de pelo menos 10 pontos e 10 assistências para o Cade Cunningham na temporada. Só o Jokic tem mais jogos desse tipo do que ele, né? Em apenas 26 minutos. Então, assim, uma atuação muito boa do Cade, que infelizmente não vai ser elegível para os prêmios individuais, inclusive nem ao NBA o Cade Cunningham vai ser, o que é um completo absurdo, né? Temporada dessa não ser premiada com pelo menos um ao NBA é uma loucura, né? Mas, pelo menos, né, voltou bem, vai jogar o playoff, espero eu que 100%, mas é muito triste, né, cara, ver uma temporada desse nível do Cade terminar com ele não recebendo nenhum prêmio, né, cara, é foda, né, é foda. Essa regra de 65 jogos da NBA, ela, enfim, já falei várias vezes como que ela tem que mudar, o porquê que ela tem que mudar, então não vou repetir todo o discurso, mas tem que mudar. Tem que mudar porque não existe o Cade Cunningham não ser ao NBA com a temporada dessa que ele fez. Não existe. Liderando o Pistons para 58 vitórias na temporada, mano. Enfim. Tomara que a NBA reveja isso no off-season, porque precisa. Aí a gente teve o Denver Nuggets vencendo o Memphis Grizzlies sem muitas dificuldades. Vitória por 136-119. Aquele jogo preguiçoso de Denver, né? Mas venceu no fim. Denver que chegou à sua 10ª vitória seguida na temporada, né? Primeira vez na era Jokic
que isso acontece com o Denver, inclusive o Jokic, mais um triple-double pro homem, 14 pontos, 15 rebotes e 10 assistências pro Jokic. O Jokic que tá muito perto de conseguir algo inédito na NBA, né? Ele tá muito perto de se tornar o primeiro jogador na história da NBA a terminar uma temporada liderando a liga tanto em rebotes como em assistências. Nenhum outro na história conseguiu isso e o Jokic tá muito perto de conseguir, né? Ele lidera a liga em rebotes com 12.9 e também lidera em assistências com 10.9. Então o Jokic muito perto de quebrar mais uma marca absurda, né? O que é algo corriqueiro, né, pro nosso querido gordinho. Outro que foi muito bem ontem foi o Jamal Murray, né? 26 pontos pra ele. Outro que tá jogando também num nível absurdo, né? A temporada do Jamal Murray é fantástica. Fantástica. Inclusive, outro que merece ser All-NBA vai ter a sua elegibilidade garantida, pelo menos, né? Graças a Deus, Jamal Murray vai conseguir receber as premiações que ele merece. 10ª vitória seguida de Denver, que tá muito perto de garantir essa seed 3 do Oeste, ainda mais com o Lakers, né? Viver esse momento complicado com as lesões de Luka e Austin Reeves. Aí a gente teve San Antonio sem Castle e sem Wembanyama vencendo o Portland Trail Blazers por 112-101. De'Aaron Fox e Keldon Johnson foram os grandes nomes de San Antonio ontem, né? 25 pontos pro Fox, 20 pro Keldon Johnson, que, na minha opinião, tem que ser o eleito sexto homem da temporada. Inclusive, galera, no domingo, vai sair um vídeo meu com os meus palpites, não palpites, né, mas com os meus votos para os prêmios individuais da temporada, né? Vou dar o meu voto para MVP, para Depoy, para sexto homem, para MIP, para novato do ano, né? Então, domingão, teremos aí o Swish Awards, né? Saindo aqui no canal. Então, domingão, cola aqui para não perder. E o Keldon Johnson, já adiantando, é o meu voto para sexto homem da temporada. Para mim, temporada incrível do Keldinho, peça fundamental para essa temporada incrível de San Antonio, uma temporada de 61 vitórias. Keldinho aí sendo muito importante. San Antonio chega à sua 29ª vitória nos últimos 32 jogos e a 61 vitórias na temporada. A gente teve o Phoenix Suns batendo o Dallas Mavericks 112-107. Um jogo que não foi fantástico por parte de Phoenix, mas foi o suficiente para garantir a vitória. O Phoenix Suns que tá garantido como seed 7, né? Não perde mais a seed 7 do Oeste. Vai jogar o play-in em casa. Tem que ver contra quem vai ser, se vai ser contra o Clippers ou contra o Blazers. Mas independente do adversário, Phoenix Suns vai ter o mando e vai poder garantir a sua ida aos playoffs, né? Devin Booker ontem, 7º jogo, 35 pontos dele na temporada, foram 37 com 9 assistências, fez um bom jogo. Vale destacar também o Kama Maluat, né? Menino Maluat que passou o ano inteiro, né, tendo minutos raros, né, passando muito tempo na D-League, comendo o banco ali no Phoenix. Ontem foi titular, né? Pela primeira vez na temporada ele foi titular e foi bem, né? Jogou 30 minutos, pegou 12 rebotes, deu 3 tocos, inclusive deu um toco no Cooper Flag, que foi um absurdo, né? Os dois que foram companheiros lá em Duke, né? Ontem se enfrentaram e o Maluat desceu-lhe a tocada no Cooper Flag, toco lindo. E é um jogador que eu gosto bastante, cara. Eu sou muito fã do Maluat, tenho altas expectativas pra ele no futuro. Acho que o Jordan Wood poderia ter usado mais ele durante a temporada. Eu entendo ele querer preservar o moleque. Mas o atleticismo que o Maluat traz, a capacidade de toco, de proteção de aro, eu acho que são ferramentas que poderiam ter sido mais bem exploradas pelo Phoenix Suns durante a temporada. Vamos ver se no playoff ele vai ter minutos, mas independente de qualquer coisa, eu acho que o futuro dele é muito promissor e ontem foi bem, né? Ofensivamente não contribuiu muito, né? Foram apenas 4 pontos, mas defensivamente eu gostei bastante da atuação do Maluat, que terminou o jogo com plus-minus de mais 11, né? Foi muito bem. Já o Dallas, né? Que temporada totalmente de tanque, né? Chegou ontem a 55 derrotas. E fechando, né, a rodada e consequentemente fechando a edição de hoje do Switch TV Show, a gente teve, né, o nosso OKC, nosso não, né? O meu OKC, né? Batendo o Los Angeles Clippers no back-to-back por 128-110, depois de passar por cima do Lakers na terça-feira.
O Thunder se manteve em Los Angeles, enfrentou o Clippers ontem e repetiu a dose, né? Vitória dominante, sem nenhuma dificuldade, né? Chet Holmgren entregando um dos seus melhores jogos na temporada, né? Em 31 minutos. Foram 30 pontos, 14 rebotes, 5 assistências com 4 tocos. Uma atuação gigante do Chet Holmgren, né? Meteu-lhe 24 no primeiro tempo, né, cara? Maior pontuação dele em um só tempo na carreira. E, juntamente de um Shea entregando mais um jogo de 20 pontos, né? Foram 20 pontos e 11 assistências para o Shea. 140 jogos seguidos de pelo menos 20 pontos na NBA. É um absurdo o Shea, né, cara? Um absurdo. E aí, com os dois jogando num nível altíssimo e a defesa do Thunder, como sempre, aparecendo, o OKC garantiu a sua vitória de número 64 na temporada, garante a melhor campanha da NBA, né? Pelo segundo ano seguido, o Thunder termina a temporada com a melhor campanha. E nesse ano, né, cara, com um fator diferente do ano passado, que foram as lesões. Né? Ano passado o Thunder lidou pouco com lesões, né? A maior lesão que o Thunder teve que lidar na temporada passada foi a do Chet, que perdeu uma boa parte da temporada. Nesse ano, cara, o Thunder quase não jogou completo. Né? O Thunder ficou a maior parte do ano sem ter os seus titulares à disposição. Né? Todo jogo o Thunder tinha 3, 4 desfalques. Né? O J-Dub quase não jogou nessa temporada. Né? Só que mesmo assim, mesmo com esse tanto de desfalque, o Thunder garantiu a melhor campanha geral. Né? Uma temporada onde os times melhoraram. Né? Você teve um Spurs melhorando, você teve um Houston com o Kevin Durant, né? Um Lakers com o Luka ali, fazendo um mês de março incrível. E o Thunder se manteve como a melhor campanha. Vai ter o mando de quadra contra todo mundo nos playoffs, né? O que é muito importante. E incrível, cara, incrível. Segunda temporada seguida com a melhor campanha da liga. Terceira temporada seguida liderando a Conferência Oeste, que é a conferência mais forte da liga. O Thunder é apenas o 8º time na história a terminar, né, como líder da sua conferência por 3 temporadas seguidas. Né? Os outros que conseguiram isso foi o Golden State entre 2015 e 2017, o Lakers entre 2008 e 2010, o Bulls entre 96 e 98, o Lakers entre 82 e 90, o Celtics entre 84 e 88, também entre 80 e 82 e entre 72 e 76. O Thunder é o 8º a conseguir isso na história, cara. Realmente incrível esse time do Thunder, né? Uma montagem de elenco das mais bem-sucedidas nessa geração. Um time que serve de modelo para os outros, né, cara? A gente já tá vendo, né, alguns times se inspirando, né, no que o Thunder fez. San Antonio é um exemplo disso, né? A gente vê também o próprio Charlotte fazendo isso, um próprio Pistons também fazendo isso, né, se inspirando nessa montagem de time, acumulando capital de draft, gastando bem, focando no longo prazo ao invés de focar no curto prazo. O Thunder, ele é um marco, né, pra liga, nesse sentido, de montagem de elenco, de planejamento. Você pode odiar o Thunder, mas você tem que dar a César. Você tem que dar o crédito ao que o Thunder fez, ao que o Sam Presti fez. Apostas, né, de longo prazo, apostas muito acertadas, né, como foi, por exemplo, a troca do Paul George, né, botar a chave da franquia na mão do Shea, que era um jogador que ninguém enxergava como um potencial MVP, virou o que virou, tá no pace aí de garantir o seu segundo MVP seguido. A aposta no J-Dub, um jogador que não era muito tão bem cotado assim na época do draft, fez o que fez na temporada passada e hoje, mesmo numa temporada conturbada, ainda é um cara importante pro time, inclusive tomara que ele, né, repita a dose nesse playoff, né? Tomara que ele faça o mesmo que ele fez na temporada passada. Chet Holmgren, né? Um cara que teve muitos problemas de lesões no começo da carreira, suas 2 primeiras temporadas. Na verdade, a primeira temporada ele nem jogou, né? Nem jogou a primeira temporada e jogou a segunda. A temporada passada teve aquela lesão que tirou ele de boa parte da regular, mas voltou pro playoff. E nessa temporada conseguiu ficar saudável o ano inteiro, né? Já se consolidou como um dos melhores defensores da liga. Um jogador de alto nível. Tenho meus problemas com o Chet? Tenho. Tenho minhas críticas? Tenho. Mas é um jogador importantíssimo pro time, né? Fora outras apostas, né? No Lu Dort, um cara que não draftado, que virou um dos melhores defensores da liga.
Você tem agora, né, a aposta mais recente, AJ Mitchell, o McCain. Então, o Thunder, ele é um case de muito sucesso, né? Muito sucesso, foi campeão temporada passada, entra nesse playoff com boas chances de ser campeão de novo. Não tô falando que vai ser, mas tem boas condições, muito boas condições de ganhar, ainda mais chegando saudável. E é um exemplo de sucesso, cara. É um exemplo de sucesso. E times de mercados pequenos, como é o Oklahoma é um mercado pequeno, esses times têm que se inspirar muito no que o KC fez, sabe? Entendeu? Porque realmente é um case muito bem sucedido. Segundo ano seguido com a melhor campanha geral. Tem que respeitar. Tem que respeitar demais. E bom, pessoal, basicamente é isso, né? Sobre a rodada de ontem é isso. Programa mais curtinho hoje, né? Tudo bem. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Hoje teremos cobertura da rodada, né? Teremos hoje Lakers e Warriors. Infelizmente o Curry não vai jogar, mas teremos LeBron James jogando. Uma última coisa que eu queria mostrar antes de encerrar o programa é o que ainda tá em disputa, né? Nós temos aí mais 2 rodadas, né, basicamente, né? A rodada de hoje... Não, na verdade, a gente tem mais 3 dias de NBA, né? Hoje, sexta e domingo, né? Então teremos aí mais 3 dias de regular. Estamos aí entrando no último final de semana de temporada regular na NBA. Graças a Deus vai acabar a regular. Essa reta final de regular aí foi bem... Vamos falar a verdade, né? Foi bem maçante de acompanhar. Então, que bom que tá acabando. Que bom que o playoff já vai começar. E aí é interessante ver o que ainda tá em jogo, né? A gente tem algumas coisas já definidas, né? No Oeste mesmo. Seed 1 e Seed 2 não vai mudar, né? O OKC vai ser Seed 1 e o Spurs vai ser Seed 2. Os dois se enfrentam só numa potencial final de conferência, né? E fica aqui o registro, né? Que eu torço para que essa final de conferência não aconteça, porque se acontecer, infelizmente o Thunder vai perder, porque o Spurs é o pai de Oklahoma. Isso ficou evidente na temporada, então tomara que algum time elimine San Antonio antes, né? Mas a gente tem essas 2 seeds garantidas. Minnesota vai ser seed 6 e Suns vai ser seed 7, então essas 2 seeds também não mudam. E Warriors será seed 10, também não tem como mudar. O que pode mudar? Seed 8 e Seed 9, Clippers e Blazers vão brigar para ver quem que vai ficar com a Seed 8, né? Quem que vai enfrentar o Phoenix no primeiro jogo do play-in. Lembrando, né, que nesse primeiro confronto entre 7º e 8º, quem ganhar se classifica direto. Quem perder vai ter a possibilidade de jogar mais um jogo contra o vencedor da Seed 9 contra a Seed 10. Então, vamos ver, né, se vai ser Clippers ou Blazers que vai enfrentar Phoenix. Seed 5, 4 e 3 também tá aberto, né? O Lakers, em meio às lesões do Luke e do Reeves, acabou perdendo bastante força, enquanto a gente tem um Denver e um Houston embalados, né? Denver vem de 10 vitórias seguidas, Houston vem de 7, então vai ser bem interessante ver quem que vai ficar com essa Seed 3. Eu, particularmente, aposto muito em Denver, né? Acho que Denver fica com essa Seed 3, mas esses últimos jogos vão definir. No leste, poucas coisas definidas, né? Na verdade, a única coisa definida é que o Pistons vai ser a Seed 1. De resto, tá tudo aberto, cara. Seed 5, 6, 7, 8 e 9, tá tudo aberto. Especialmente essas 2 últimas vagas pro play-in, essas 2 últimas vagas pro playoff, né? Pro playoff direto. Vai ser bem bacana de acompanhar a briga pela Seed 5 e Seed 6. Seeds 4, 3 e 2. Na verdade, Seed 2 está entre Celtics e Knicks. Celtics com boas chances de garantir já no próximo jogo. Seed 3, a gente tem Knicks, Cavs e o próprio Celtics também na disputa, mas eu acho que o Celtics fica com a Seed 2 mesmo. Essa disputa vai ficar entre Knicks e Cavs, para ver quem vai ficar com a Seed 3 e quem vai ficar com a Seed 4. O Knicks tem a vantagem, mas a vantagem é de apenas meio jogo, né? Então ainda tá bem aberto. E quem que vai ficar com a Seed 10, né? Se vai ser Sixers, se vai ser Hornets ou se vai ser Miami. Meu palpite, Miami, tá? Acho que Miami fica com a Seed 10. Inclusive, deixa eu registrar aqui meus palpites. Ó, no Oeste, tá? Pra mim vai ficar OKC, San Antonio, Denver, Houston e Lakers, tá? Pra mim o Lakers termina como Seed 5. Acho que o Lakers, pela perda do Luke e do Reeves,
não vai conseguir se manter no top 4. Acho que Denver e Houston passam. Minnesota vai ser seed 6, Phoenix vai ser seed 7. Eu acho que o Clippers fica com a seed 8 e o Blazers com a seed 9. Então teremos, nesse cenário, Warriors e Blazers se enfrentando no primeiro jogo do play-in e Phoenix e Clippers se enfrentando no outro. Meu palpite, quem passa? Eu acho que Clippers... Eu acho que Clippers e Warriors vão para os playoffs. Eu acho que... Ai... Se bem que eu não duvido desse Phoenix, né? O Phoenix vai ter um mando de quadra contra o Clippers. Mas o fator Kawhi me pega muito, cara. Me pega muito o fator Kawhi. Assim como o fator Curry me pega muito. Então, apostando nos fatores Curry e Kawhi, eu acho que Clippers e Warriors vão passar no play-in, né? O Clippers como seed 7 e o Warriors como seed 8, na minha opinião. E aí teríamos Kawhi contra San Antonio na primeira rodada, né? Duelo do ex. E OKC contra o Warriors na primeira rodada. Seriam duelos bem interessantes. No leste, Detroit vai ser seed 1. Pra mim, o Celtics vai ser seed 2. Eu acho que o Knicks vai perder a seed 3 pro Cavs. Acho que o Cavs termina como seed 3 e o Knicks como seed 4. Aí, seed 5, eu acho que fica com Atlanta. E na seed 6, eu vou de Charlotte, tá? Pra mim, Charlotte vai terminar com vaga direta, né? Pra mim, de todos esses times aqui, é o que mais merece vaga direta, tá? Por tudo que fez desde a virada do ano, pela evolução do time, pela evolução do trabalho do Charles Lee. Pra mim, Charlotte merece muito essa seed 6, e é meu palpite. Então, os 6 classificados diretos seriam Charlotte, Hawks, Knicks, Cavs, Celtics e Pistons. Seed 7, eu iria de Toronto. Seed 8, Magic. Seed 9, Sixers. E Seed 10, Miami Heat. Tá? Aí a gente teria Sixers e Heat se enfrentando no primeiro jogo do play-in. Mando dos Sixers, então acho que o Sixers passa, vence o Heat fica fora do playoff. E no outro confronto, Toronto e Magic, eu acho que Toronto vence em casa, passa como seed 7, e aí no duelo Sixers e Magic, eu vou no Sixers, eu vou apostar em Maxey, Embiid e Paul George. Então acho que a gente teria Sixers classificando como seed 8 e Toronto como seed 7. Então a gente teria Toronto contra Celtics e Sixers contra Pistons. Interessante, né? Duelos bem legais aí também na Conferência Leste. Então, esses são os meus palpites, né? Para essas últimas vagas, né? Que estarão em disputa nessa reta final de regular. Concorda com os meus palpites? Você corrobora com os meus palpites? Manda nos comentários. Comente também os seus palpites para essa reta final de regular. E é isso, né? Obrigado pela sua audiência. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Tamo junto. Grande abraço e tchau.